Amém, amados? Glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos nesse finalzinho de tarde de domingo. São 4h30 da tarde, né? São 4h30 da tarde. Nós vamos gravar esse vídeo. Queremos aqui agradecer a Deus por este dia maravilhoso. Deus nos deu, Deus fez, Deus criou e que permite que nós estamos aqui respirando. Então, para esse Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia Sagrada, nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje para toda a eternidade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. E nós vamos, ontem a irmã Socorro estava estudando a palavra de Deus sobre o livro do Apocalipse. E Deus me deu um entendimento maravilhoso. Eu consegui entender a palavra de Deus, eu consegui compreender. Deus me deu um maravilhoso entendimento, eu encaixei uma coisa com a outra, tem tudo a ver. Deus me levou para o livro de São Lucas, para os evangelhos, para me lembrar dos evangelhos e fazer um paralelo, fazer uma ligação, uma conexão, encaixar as profecias, o que ele falou com as epístolas e com o livro do Apocalipse. Quando Jesus prega a palavra de Deus e diz assim para nós, lá no livro dos Evangelhos, quando Jesus Cristo, o sermão profético continua a grande tribulação, o sermão profético, o princípio das dores, só para a gente compreender um pouquinho, o que ele diz? E dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádiva, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos engane. Por quê? Porque o espírito do engano, o espírito da mentira, Satanás, que é o pai da mentira, como ele já sabe que já é o fim dele, ele já está se aproximando do fim dele, ele enganará muitos que não têm o Espírito de Deus e que não estuda e que não examina a palavra. Então o espírito da mentira, Satanás, estará operando com todo vapor para enganar muitos. Disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não vardes, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis. Nós estamos ouvindo de guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Sedições, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantai-se a nação contra a nação e reino contra reino. O reino dos Estados Unidos contra o reino da Coreia do Norte, etc. e tal. Reino contra reino. O mais evidente que está aí pelas televisões, pelos canais, é os Estados Unidos com o ditador da Coreia do Norte. Haverá em vários lugares grandes terremotos. Terremoto no México, houve agora essa semana. Princípio das dores.
Ele diz que haverá grandes terremotos com a magnitude de mais de 7. Esse terremoto que houve no México foi com a magnitude de 7,1. E são grandes terremotos. Haverá grandes terremotos e fome. Pertinência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. O eclipse é um sinal. Outros sinais aí que vai acontecer, que haverá. Aleluia. Grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, antes de nação contra nação, reino contra reino, sedições, antes de levantar falsos cristos, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Ele está falando para nós, os discípulos, os que cremos em Jesus Cristo e temos a sua palavra como fiel e verdadeira. Antes de tudo isso, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Haverá uma perseguição e vos acontecerá isso para testemunho. Testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder. Ah, meu Deus, amanhã eu vou ser levada ao governador. Ah, o que eu vou ter que dar testemunho de Jesus Cristo. Eu vou ser levada aos reis. Tô presa amanhã, eu vou ser interrogada sobre a minha fé, sobre a minha esperança. E aí ela fica pensando, Jesus disse: não premeditais nada. Não pense em nada que tu vai falar. Não premeditar. Propondo, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder as perguntas que eles vão fazer. Eles vão fazer perguntas para os discípulos e nós temos que, aleluia, responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderá resistir. Porque eu vos darei boca. Jesus Cristo diz: eu vos darei boca e sabedoria. Que maravilha! A que não podereis resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregue e matarão alguns de vós. Todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Eu estou fazendo uma introdução só para a gente entender um pouco do livro do Apocalipse. Isso aqui é o princípio das dores. E os discípulos de Jesus Cristo vão ter que passar por causa do testemunho que nós temos que dar a reis. Jesus Cristo não passou pelo governador Pilatos. Jesus Cristo, Filho de Deus, não passou pelos reis Herodes. Os apóstolos, o apóstolo Paulo não passou pelos governadores presos. Jesus passou preso. E nós também temos que passar. Não é diferente com os discípulos. Não. Se perseguiram ele,
e os seus apóstolos com certeza vão perseguir os discípulos, os verdadeiros discípulos. Tudo isso para quê? Para ter testemunho. Testemunho. Então, Deus me deu uma revelação maravilhosa sobre o sermão profético. Continua a grande tribulação. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, nós vamos ver pelas televisões. Nós, os que moramos na Amazônia, aqui no Brasil, nós vemos as coisas, os acontecimentos que ocorrem no mundo pela internet e pela televisão. Então nós vamos ver pelas redes Jerusalém cercada. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que tiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem no campo, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Aí nós vamos lá para o livro do Apocalipse. Vamos lá para o livro do Apocalipse, quando parece as duas testemunhas. Tem tudo a ver com a passagem de Lucas, que eu acabei de ler. Essas duas testemunhas aqui, a sexta trombeta, comida por João, um livrinho trazido do céu. Tudo isso aqui estará acontecendo no princípio das dores, na grande tribulação. Que Jerusalém será pisada pelo exército dos gentios. E aí o que acontece? As duas testemunhas. Na sétima trombeta, o que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Quando a sétima trombeta ser tocada lá no céu, não é aqui na terra. Não é essa festa do tabernáculo de Jerusalém aqui na terra, como muitos estão falando aqui. É um evento que vai acontecer no céu, lá onde Jesus está. Os anjos que vão tocar as trombetas. Está bem claro isso na Bíblia. E quando eles tocarem as trombetas, os acontecimentos aqui na terra vai acontecer no mundo todo. Cada taça, cada trombeta é um acontecimento. Não é tão dizendo, porque Israel está na festa dos tabernáculos e o arrebatamento vai ser tocado, o arrebatamento vai acontecer quando a sétima trombeta, que o judeu, não é quando os judeus for tocar as trombetas, é lá no céu são os acontecimentos. Quando os anjos tocarem as suas trombetas, que vai acontecer aqui na terra os acontecimentos.
São coisas que estão acontecendo no céu que a gente não vê e nem sabe. O que a gente sabe é o que está escrito no livro do Apocalipse, que Deus revelou para nós. Mas ele não disse hora, não disse dia, não disse mês, não disse ano. Só disse para nós que o tempo está próximo e que nós devemos vigiar. E que nós devemos, quando a gente vê Israel cercada pelos exércitos do gentil e ser pisada, saqueada, a gente tem que ver, meu Deus, e os judeus sendo presos, sendo levados cativos. Aí a gente diz, só que aí já é o cumprimento da palavra de Deus, é a profecia. As grávidas sendo mortas, pisada, a Bíblia. Israel, Jerusalém será pisado pelo gentil por 42 meses. Por 42 meses. E nessa época em que o exército invadirá, os exércitos gentios invadirá Jerusalém, é nessa época que as duas testemunhas de Jesus Cristo irá surgir e pregar o evangelho aos judeus e ao mundo. Duas testemunhas. Foi isso que Deus me revelou e eu entendi que quando Israel, Jerusalém for sitiada e saqueada, chegar a desolação dela, ser destruída pelo exército do gentil, Deus levantará dois apóstolos, duas testemunhas para pregar o evangelho ao resto dos judeus. Aleluia, que muitos vão ser mortos pelo exército do gentil, muitos homens, mulheres, crianças, dias de vingança. E é nessa época que essas duas testemunhas que Deus vai levantar para pregar. Ainda não chegou ao fim, a besta ainda não veio, o anticristo ainda não veio. Tudo isso vai acontecer e nós temos que estar atentos. Aí ele diz, e foi-me dado uma cana, as duas testemunhas, capítulo 11, foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou e meu anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. É essa passagem de Lucas que eu acabei de falar, que Jerusalém será pisada pelo exército dos gentios por 42 meses, será pisada. Ai das grávidas, ai das que criarem, ai das que mamentarem, porque será dia de vingança. Aí, nesse tempo, darei poder às minhas duas testemunhas. Se levantará dois profetas igual a Jeremias e a Elias lá em Jerusalém. Dois profetas poderosos. Eu digo que são dois apóstolos. Nessa época aqui, onde Jerusalém será sitiada e pisada, e muitos mortos lá, judeus, pelos exércitos dos gentios, Deus levantará duas testemunhas para pregar o evangelho como nunca. E eu vou até além. Essas duas testemunhas podem ser até evangélicos, homens que se converteram ao evangelho de verdade, pastor, e Deus enviar lá para Jerusalém para pregar o evangelho. Missionário. Podem até ser, eu imagino, eu cogito,
Porque quando uma pessoa aceita Jesus nas igrejas evangélicas, o que acontece? O Espírito Santo unge ele e ela e para ser enviado às nações para pregar o evangelho. As nações, Israel estará totalmente destruída aqui, assolada. E os missionários eles são enviados a nações como a África, que tem a praga da fome. Tantos países, nações aí, que tem peste, fome, que tem as pragas, maldições, e os missionários são enviados pelas igrejas, guerra, para ir lá pregar o evangelho, falar de um Deus todo-poderoso, criador dos... Então eu creio que essas duas testemunhas, cogito eu, que pode ser até dos países evangélicos, e ser enviada a Jerusalém para essa grande missão, para essa grande obra, para pregar os judeus caídos, destruir o resto dos judeus que restaram desse grande massacre, porque é um grande massacre, porque os vão ser levados cativos, mas mesmo assim Deus vai levantar duas testemunhas para pregar lá em Jerusalém. E darei poder às minhas duas testemunhas, serão cheios do Espírito Santo. E eles vão profetizar, serão profetas por 1260 dias, nessa época que Jesus falou. Quando vocês virem Jerusalém sitiada pelo exército, vocês correm, vocês fujam, etc. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, ou seja, mais de 3 anos. Eles estarão lá profetizando, falando do Deus vivo, do Deus em que eles renegaram, rejeitaram, que eles apostataram. Por isso que veio todo o mal sobre eles. Por isso que Deus entregou eles na mão dos seus inimigos. Porque eles, os judeus, serviram outros deuses e abandonaram o verdadeiro Deus. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco, igual João Batista. Estas são 2 oliveiras e 2 cartiçais que estão diante do Deus da terra. Estas são as 2 oliveiras. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja o quê? Morto. Porque nós sabemos que quando uma pessoa prega o evangelho, muitos vêm se opor, vêm fazer mal, mas em nome de Jesus Cristo, todo o poder foi dado nos céus e na terra para Jesus. Nós sabemos que quando um missionário vai para um território, aquela pessoa com certeza vai ser, se Jesus deixar, vai ser morta. Mas essas 2 testemunhas aqui terão poder de Deus. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Pregando para Jerusalém destruída. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes, igual Moisés, quantas vezes quiser, igual Moisés, meu irmão, igual Elias, 2 profetas poderosos estarão pregando, aleluia, na Jerusalém caída e destruída e desolada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando acabar o seu testemunho, veja que antes de vir a besta, o anticristo, o falso profeta, a besta, antes essas 2, o exército vai cercar Jerusalém,
vai pisar, mas ainda a besta ainda não veio. As duas testemunhas vão aparecer e surgir para pregar. E quando, por 1000 e poucos anos, e quando acabar a sua pregação, quando acabar o seu ministério, aí a besta, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, essa besta que é a besta da imagem do 666, creio eu que seja ela, a tão temível, a besta que vai dominar o mundo por, dizem os estudiosos, 3 anos e meio, dizem os estudiosos.